Boa noite, pessoal do segundo ano e do Edmundo Rocha. Trazer um vídeo aqui sobre evolução e diversidade de plantas. Primeiro, vamos tentar chegar em um consenso em o que seria uma planta, né? Porque a gente sabe que não é tão simples quanto parece. Se a gente falar que uma planta é aquele organismo que faz fotossíntese, que tem folha e que tem flor, a gente sabe que nós vamos cometer uma série de erros, né? Embora seria bem mais simples e seria bem mais fácil da gente conseguir tratar plantas por essa forma. Bem, na atualidade, a gente tem plantas a partir de organismos que têm esse tipo de característica aí. Primeiro, eles são eucariontes, ou seja, são células que possuem núcleo. Então, você tem as células procariontes e as células eucariontes. As plantas pertencem ao grupo desses eucariontes. As plantas possuem cloroplasto de endossimbiose primária. Eu falei naquele outro vídeo sobre protozoários e algas, né, o que seria essa endossimbiose primária, mas eu reforço também daqui a pouco. As plantas têm dois tipos de clorofila, clorofila A e clorofila B. Tem um ciclo de vida bem elaboradinho, que é o ciclo de vida aplodiplobionte. Vocês encontram com certa facilidade esquemas, videoaulas sobre ciclo aplodiplobionte. Não é tão complicado quanto parece, mas é bem importante estar com isso aí bem claro na cabeça para a gente não cometer nenhum erro em relação ao ciclo das plantas, né? Elas possuem também celulose, que é um carboidrato, um polissacarídeo estrutural que está na parede celular delas. Celulose que forma o papel, que forma o tecido, né? Algodão, linho, é tudo formado de celulose. E elas têm também, né, de acordo com algumas classificações, a presença do embrião. O embrião seria um esporófito muito jovem, ou a primeira célula do esporófito, recoberta por estruturas celulares que não têm função reprodutiva. Isso teria propiciado com que essas plantas conseguissem viver um pouco mais distante da água. Bem, cloroplasto oriundo de endossimbiose primária, eu já falei em outro vídeo, vocês encontram bastante material disso na internet, mas é importante falar. Tirei uma imagem aqui da Wikipédia, né? Não é minha essa imagem, bem bonitinha, por sinal. E a canetinha aqui. Estou falando de endossimbiose, é um evento hipotético, né? Uma hipótese criada pela Lynn Margulis, né, no século XX, teria dito que uma célula eucarionte, ao núcleo da célula eucarionte aqui, ó, uma célula eucarionte teria englobado essa célula procarionte aqui, que é uma cianobactéria que tinha vida livre, né? Uma alga azul, né? E à medida que ela englobou, em vez dessa célula eucarionte digerir a célula procarionte e usar ela como alimento, as duas passaram a coexistir. Quando as duas passaram a coexistir, essa célula eucarionte passou a contar com uma nova organela. Essa organela seria um plastídeo, seria, por exemplo, um cloroplasto, uma estrutura que nas plantas é relacionada com o processo da fotossíntese, muito importante em todo o nosso planeta, né? Olha só que coisa curiosa. Quando essa célula foi englobar, essa célula pequenininha, ela fez uma dobra na sua membrana plasmática. Essa dobra na membrana plasmática eu encontro aqui agora, ó. É uma membrana do processo de fagocitose. E a própria célula procarionte já tinha outra membrana antes, ó. Então eu passo a ter duas membranas revestindo essa organela que é o cloroplasto. Isso então é uma evidência atual de que os cloroplastos teriam se originado a partir de uma bactéria no passado. Os cloroplastos têm duas membranas. Também o cloroplasto ele tem um DNA próprio. E o DNA próprio desse cloroplasto ele é muito diferente do DNA do núcleo da célula e ele está muito mais parecido assim com DNA de bactérias, especialmente das algas azuis, do que com o DNA de núcleo das plantas mesmo. Então seria outra evidência de que a origem dessa organela veio de uma célula separada mesmo. Por clorofila A e B, eu tenho um experimento aqui que eu cheguei a fazer em sala de aula, é um negócio bem bacana de ser visto, que dá para a gente vislumbrar assim como é que seriam essas clorofilas nas plantas, né? Então, experimento aqui na faculdade, né? Minha amiga lá atrás, no colega de laboratório, numa aula prática de fisiologia vegetal, professor Irandir lá no FG, aulas excelentes, maravilhosas, viu? E a gente pegou folha de hibisco, né? Essa planta comum na casa de todo mundo, hibisco, tem gente que chama de brinco de rainha, enfim. E trituramos essa folha num almofariz, né? Com pistilo, um cadinho lá, né? Mas almofariz mesmo. Com etanol. Depois nós filtramos isso por um papel de filtro.
Aí obtivemos lá, então, essa gororoba verde filtrada aqui, que são os pigmentos fotossintetizantes misturados com etanol. Colocamos num papel de filtro seco, mais uma vez, e esse material, quando ele encostou nesse papel de filtro, ele sobe por capilaridade. Ó, ele subindo aqui por capilaridade, ó, o líquido acende, então, no papel. Próxima etapa, a gente colocou isso novamente no álcool. Se você fazer isso na casa de vocês, pode colocar em álcool, em etanol também dá certo. Mas lá no laboratório a gente utilizou metanol, que é um álcool que para esse processo fica um pouquinho mais bonito, um pouco mais fácil de ver. Só que o metanol é tóxico, né? Não pode brincar com ele em casa. Acho nem que vende, na verdade, né? Não sei se vende para CPF, assim. Enfim, aí à medida que o metanol subia nesse papel por capilaridade, ele acabava levando junto parte dos pigmentos. Só como esses pigmentos eles têm tamanhos, eles têm massa molecular, eles têm afinidade com álcool que são ligeiramente diferentes, né? Acabava que à medida que o metanol ia subindo, ele ia deixando os pigmentos em partes diferentes do papel. Até a gente encontrar, né, essa figura aqui, ó, encontrar esses pigmentos divididos espacialmente nesse papel. E a gente interpreta que esses pigmentos seriam isso aí, ó. Essa banda verde mais azulada, né? Não é tão fácil ver esse azul, não, mas a gente finge que está vendo um azulado ali, né? Essa banda verde mais azulada aqui de baixo seria da clorofila B. Essa parte verde, verde mais verde mesmo, essa cor mais viva, seria a clorofila A. E eu tenho ali uns pigmentos amarelos, que são, em geral, xantofilas e carotenoides, especialmente carotenoides, que não realizam fotossíntese diretamente, mas são pigmentos acessórios. Eles conseguem participar da absorção de espectro luminoso. E pensa comigo, se a planta fosse completamente verde, só tivesse um pigmento verde, verde puro, só clorofila A luz verde que eu vejo lá nas plantas, ela está sendo refletida. Quer dizer que esse espectro luminoso não foi absorvido. Mas quando a planta tem um pigmento azulado e ela tem um pigmento amarelo junto, ela consegue, então, ter uma diferença, ter uma amplitude maior de espectros de absorção de luz. A planta consegue aproveitar a luz de uma maneira um pouquinho mais eficiente. Então, voltando, né, nos termos atuais, vou dizer que é uma planta é um organismo eucarionte, que tem cloroplasto em simbiose primária, vocês já viram lá em outro vídeo. Tem esses dois tipos de clorofila. Tem o ciclo de vida haplodiplobionte, que é aquele que tem alternância de gerações. Isso, por mais que seja simples, vocês não podem deixar passar. Deem uma olhada em outros materiais que eu já tenho postado na plataforma, ou procurem pela internet, me procurem de alguma forma para ver sobre esse ciclo, ele é muito importante. E a presença de celulose embrião, que eu não vou falar aqui agora, que ela é um pouquinho mais extensa. Bem, então, peguei aqui uma árvore filogenética, né? Eu já usei em outro vídeo também. Ela é antiga, ela é de 2004, mas eu acho ela tão bem explicadinha que a gente consegue utilizar ainda. Lembra, a ciência ela é dinâmica, a ciência ela muda. Então, não é porque uma árvore ela é antiga que ela é completamente ultrapassada, que você tem que jogar fora e fingir que ela não existe. Não, não é isso. A ciência ela avança aos poucos em cima de conhecimento que foi adquirido ao longo de muito tempo, de hipóteses, de refutar a hipótese do passado. Então, muito provavelmente, esse tipo de árvore de hipótese de evolução dos eucariontes, ela já não é sustentada mais na atualidade. Você tem artigos que são muito mais recentes, como aquele outro que eu postei no vídeo passado de protozoários. Mas, mesmo assim, a gente consegue identificar uma série de linhagens aqui que são sustentadas até hoje e que, pelo formato como que essa árvore foi desenhada, acho que pelo cuidado que os autores tiveram com ela, fica interessante para a gente estudar. Bem, peguei então essa hipótese de evolução de todos os eucariontes e eu vou isolar, eu vou dar uma olhada só em um pedacinho aqui, ó, só na linhagem que tem plastídeos originados de endossimbiose primária, só nessa linhagem aqui. O restante dos eucariontes não me interessa nessa aula. Então, peguei só essa parte aqui. Todo mundo aqui tem cloroplasto de endossimbiose primária. Então, todo mundo aqui faz fotossíntese, ó, essa linhagem inteira. Tem alguns autores que chamam todo esse grupo de primoplante, seriam as primeiras plantas. Tem outro nome também para esse grupo, pelo menos para esses atuais, chamado de arqueplastide, né? Seriam os plastídeos antigos, né? É um grupo formado por todos aqueles que derivam do ancestral de endossimbiose primária.
todo mundo aí, em tese, faz fotossíntese. Então, é uma característica muito especial para as plantas. Ao mesmo tempo, não é todo mundo aí que tem clorofila A e B. A clorofila A e B, ela teria surgido nessa linhagem aqui, ó. Nessa linhagem aqui, eu tenho organismos que têm clorofila A e B, que são tradicionalmente tratados como algas verdes, ou o termo em latim viridiplantae, né? Quer dizer, literalmente plantas verdes. Então, nas algas verdes, né? Nesse caso aqui eu posso usar o termo alga, sim, porque ele está se referindo a uma linhagem evolutiva, né? Que deriva de um mesmo ancestral hipotético. Então, nesse caso aqui, eu tenho organismos que têm aqueles dois tipos de clorofila. Então, dependendo do autor, ele vai tratar que isso aí seriam plantas, né? Você tem um grupo maior, que são as primoplantae. Dentro das primoplantas, você tem uma linhagem das plantas verdes, as viridiplantae. Mas dentro desse grupo lá de viridiplantae, eu tenho uma linhagem evolutiva aqui, que é onde vai ter a presença do embrião. E onde tem a presença do embrião, eu tenho o grupo das land plants, né, que são as plantas terrestres. E tem um termo em latim, em grego latinizado, que é embriófitas, são as plantas com embrião. Então percebem que chegar no consenso do que é o reino plantae não é tão fácil quanto parece. Então, normalmente, na maioria das vezes, quando eu falo em planta, eu estou fazendo uma referência às plantas terrestres, às embriófitas, às land plants, tudo a mesma coisa. Eu não estou me referindo àqueles grupos que eu chamava de algas verdes, nem as algas vermelhas, nem glaucófitas, mas eu estou falando de grupos que estão, assim, intimamente relacionados, né? Grupos historicamente com o mesmo ancestral comum. Então, esse termo embriófito, eu estou falando de um grupo que sofreu diversas modificações, como estrutura do ciclo de vida, né? Boa parte delas tem uma fase de vida mais relacionada com o ambiente terrestre, com o ambiente aquático, né? Elas têm a estrutura do embrião, que teria permitido sobreviver longe da água por mais tempo do que as suas parentes, outras algas, né? Então, eu estou falando de características que teriam permitido a essas plantas ocupar o ambiente terrestre e modificar o planeta, assim, de uma maneira inigualável, né? Se pensar a quantidade de animais que são totalmente dependentes de plantas, o clima do planeta é dependente de plantas terrestres, né? Formação de hábitats, enfim. Economia, então, nem se fala, né? Bora para frente, então. Então, primeiro, né, vamos dizer, então, que essa aula não é bem sobre evolução e diversidade de plantas, seria melhor a gente falar evolução e diversidade de embriófitas, né, que eu me refiro só a essas plantas, digamos, que eu encontro na floricultura, que eu compro no supermercado, né, e não aquelas outras algas verdes, algas vermelhas e tal. Só para ser chato um pouquinho mesmo. Novamente, essa árvore filogenética, né, vamos ver aqui, ó. A partir desse ancestral é onde eu tenho a origem do cloroplasto de endossimbiose primária. Então, todo mundo aqui faz fotossíntese, todo mundo aqui tem cloroplasto de endossimbiose primária. Eu tenho aqui, ó, teria sido aqui onde você tem o surgimento daqueles dois tipos de clorofila, né? Mais especificamente o surgimento da clorofila B. Então, eu tenho aqui as viridiplantae, né? As plantas verdes, que incluem uma série de grupos tradicionalmente são tratados como algas. E uma dessas algas verdes, ou plantas verdes ali, são aquelas que possuem embrião e por isso são chamadas de embriófitas. São as plantas terrestres, né? Está escrito ali em inglês. Vamos dar uma olhada nas plantas terrestres aqui rapidão. Vou ter uma árvore filogenética hipotética aqui nesse quadro daqui a pouco. Lembrar a filogenética, você sempre olha ela pelo tronco, você não olha lá em cima, da esquerda para a direita, de cima. Não é isso. Você olha na base da árvore e vai vendo os processos de ramificação, de divisão dessa linhagem, que a gente chama de cladogênese. Você vai vendo os vários processos de cladogênese que teriam surgido, teriam ocorrido ao longo do tempo. E o tempo, né, ele sempre parte da base para o ápice dessa árvore, sendo que quanto mais ramificado, em geral, é o mais recente, né? E lá embaixo, quando eu tenho um tronco só, uma única linhagem ancestral, eu tenho o tempo mais passado, mais antigo. O tempo mais passado, mais antigo, teria uma linhagem de plantas, no caso das embriófitas, que supostamente elas compartilhariam essas características lá, ó. A esporopolenina, não vou falar agora, cutícula, que é uma camada de lipídios protetoras que elas têm nos órgãos aéreos para evitar a perda de água, a presença do embrião, que é
a primeira célula do esporófito revestida por camadas que evitam esse dessecamento. Ciclo de vida que alguns autores defendem que teria surgido um pouco antes de surgir as land plants, outros incluem todas no mesmo local, varia de classificação para classificação. Enfim, e a partir desse único ancestral vamos sofrendo várias modificações. Hoje eu vou falar apenas de 4 linhagens, para não ficar muito extenso esse vídeo, né? Então, a partir desse ancestral comum, que esse que eu risquei, né, que tem essa setinha aqui, eu tive alguns eventos de divisão dessa linhagem. Olha, num primeiro evento de divisão, teria dado origem, de acordo com essa hipótese que eu trago aqui, as hepáticas e os musgos. E uma outra linhagem, né? Desculpa, as hepáticas e os musgos com uma outra linhagem, né? Que é os que têm os esporófitos em contato com o solo. Então, isso aqui forma uma linhagem, e essa aqui é outra linhagem que contém as hepáticas. Não é que a hepática surgiu antes do musgo, não. Não é bem isso. Você tem um ancestral comum às hepáticas, e você tem outro ancestral que ele é comum aos musgos e aquelas plantas que talvez tivessem o esporófito em contato com o solo. Você nunca lê essa árvore começando lá da esquerda e indo para a direita e achando que um vai dando origem ao outro. Você tem que olhar lá na base, lá no tronco da árvore, lá embaixo, né? Que assim. Ok, dessas plantas que talvez, né, tivessem esporófito em contato com o solo lá no passado, né, uma provável novidade evolutiva, nós temos 2 grupos na atualidade. Nós temos os antóceros e nós temos um grupo que são aquele grupo que tem sistema de condução de seiva, que é chamado de traqueófita. Então, estou falando de vocês de 4 grupos de plantas até agora. As hepáticas, o nome científico para as hepáticas seria um marcantiófita, mas acho que não é importante decorar isso, por exemplo. Eu teria os musgos, o nome científico para os musgos seria briófita, briófita sentido restrito, né? Eu tenho os antóceros, que é um nome popular, acreditem em mim. O nome científico seria Anthocerófita, se não me engano. E o grupo das plantas que conduzem seiva, que seriam as traqueofita. Antigamente, e infelizmente até na atualidade, muitos livros didáticos, muitas aulas, tratam essas 3 linhagens separadas, hepáticas, musgos e antóceros, como uma coisa só. Eles usam o termo briófita para se referir a todas essas 3. Isso aí é um problema de classificação, porque assim, quando você começou a trabalhar com sistemática filogenética, com classificação baseada em hipóteses evolutivas, seria importante que cada grupo de classificação, cada entidade de classificação, reinos, filos, classes, enfim, né, eles fossem somente linhagens inteiras. Olha só, hepática, musgo e antócero, você descer na linhagem de cada um e ver onde elas surgiram, vocês vão perceber que elas têm um ancestral comum. Esse ancestral aqui, ó, que tinha embrião, ciclo de vida da plantibionte, espora polenina, enfim. Porém, esse mesmo ancestral comum dessa linhagem tronco que eu estou rabiscando aqui, bem mal feito, também teria dado origem às traqueófitas. Ou seja, não faz sentido agrupar apenas parte de uma linhagem e deixar parte dessa linhagem de fora. É isso que acontece quando eu junto a hepática, musgo e antócero no mesmo lugar e chamo eles todo mundo de briófita como se fosse uma coisa só. O pessoal ainda separa nos livros didáticos, né? Tem lá um capítulo que tem só hepática, musgo e antócero, e outro capítulo começa das plantas que conduzem seiva. Às vezes nem isso, sabe? Então, não faz muito sentido eu classificar apenas parte de uma linhagem se eu utilizo uma árvore filogenética. Esse grupo, então, ó, que está circuladão de vermelho, o original do slide, né? É o que na atualidade eu poderia chamar de grupo não monofilético. Monofilético é um ancestral e todos seus descendentes. Aí esse grupo não monofilético, ele tem um ancestral, mas ele não tem todos seus descendentes. Vocês percebem que as traqueófitas ficaram de fora desse grupo. Por isso que briófitas aqui, ó, eu coloquei entre aspas. Sabe aquela coisa? Tipo, briófita, né? Protozoário, alga, invertebrados, são todos grupos que não têm sustentação como sendo uma linhagem só.
E vamos ver agora a cara desses 3 grupinhos ali, né, para a gente ter uma noção de como é que eles são. As hepáticas, né? Hepática mesmo, essa estruturinha aqui, ó, parece sei lá, parece uma melequinha verde grudada no solo, né? Essa outra plantinha verde aqui são musgos, não são hepáticas, não. Não são tão comuns se achar como os musgos, mas com atenção e olhando bastante em solos úmidos, perto de córregos, né, de áreas mais úmidas, vocês conseguem encontrar. Algumas árvores também, tem alguns tipos de hepáticas que são epífitas, né, elas sobrevivem em cima da casca de árvores, mas não é um grupo tão comum assim. Eu teria ali os musgos, né? Isso aqui é um musgo gigantesco, tinha mais de 10 centímetros. Encontrei lá na Chapada dos Veadeiros em 2015. Normalmente os musgos são muito pequenininhos. Essas plantas todas elas não conseguem conduzir seiva, elas não têm um sistema de condução de seiva. Então elas são muito dependentes da água. Elas não conseguem ter um espaço muito grande, porque senão a água até chegar lá em cima a planta já desidratou, né? E em alguns casos a água chega a passar célula a célula, atravessando a membrana plasmática um a um, é um processo um pouquinho mais demorado. E antócero, infelizmente, não tem nenhuma foto, eu só vi antócero de perto 2 vezes na minha vida e não fotografei, né, dei bobeira, mas tem a referência da foto dela aí, né, meio estranho, né, uma planta meio esquisita, né. Essa parte de baixo dela aqui é um gametófito, é a planta que produz gameta, né. Da mesma forma, essa parte de baixo do musgo aqui é a parte que produz gameta, e essa parte achatada aqui da hepática é a parte que produz gameta nela, né? Característica importante, então, é que a principal parte dessa planta, ou pelo menos a geração mais duradoura dessa planta, né, seria mais correto dizer assim, é o gametófito. Então, sempre que você vê uma hepática, um musgo ou um antócero, sempre você vai ver o gametófito. O gametófito ele é persistente. E o gametófito, assim como em outras plantas, ele é uma parte do ciclo de vida que ele é haploide, ele é N. Os seus cromossomos não estão organizados em pares. E no gametófito, né? Aí, claro, o gametófito vai formar gametas. Após a fecundação, um gameta N com outro gameta N, N mais N, forma o organismo 2N, e o 2N vai dar origem ao esporófito, né? No antócero, esses chifrinhos, né? São os esporófitos. Os musgos, os esporófitos estão aqui para cima. Aí, uma imagem ampliada do musgo, né? O esporófito, essa parte que parece um alfinetezinho vermelho com verde, né? Seria a planta produtora de esporos. E aqui embaixo eu tenho a planta produtora de gametas. Beleza, então voltando para a árvore. Por enquanto vou parar aqui. Eu teria então essas 4 linhagens a princípio, né? Hepáticas, musgos, antóceros e compartilhando a característica de ter tecido condutor de seiva, né? Que é o xilema e o floema. Eu tenho então o grande grupo das traqueófitas, são as plantas condutoras de seivas que eu vou entrar em detalhe em uma outra aula. Então, dê uma olhada com calma nisso aí, dá uma revisada em ciclo de vida haplodipo-biôntica, que ele é bastante importante para a gente entender classificações de planta. E lembra sempre, a árvore filogenética eu vou vendo da origem até os tempos atuais. Então, eu vou vendo do tronco da árvore até os seus ramos. Não existe isso de ler a árvore filogenética como se fosse uma lista, não. Você tem que identificar ancestrais e descendentes. Beleza? Até mais.